estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Começa. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor nosso Deus e eterno e bendito amado Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, pedindo, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor Hugo, Senhor Deus, que pela tua infinita misericórdia e pela tua graça, Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida dele neste momento.
derramando, Senhor Deus, da tua graça, da tua unção, da tua sabedoria. Usa, Senhor Deus, o teu servo neste momento, Senhor. O momento, Senhor Deus, ao qual vai ser ministrada a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Senhor Deus, que em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra sendo ministrada, Pai, possa ser ministrada, Senhor, no coração de toda a família batista do Estoril, Senhor Deus. Aos irmãos, às irmãs, jovens, crianças, famílias, que a tua palavra, Senhor Deus, possa falar ao nosso coração e que o coração da tua igreja possa estar aberto, receptível para receber a tua palavra neste momento, Pai. No nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa devocional de terça-feira. Lindo, 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 Cidinha, Zé, Ricardo e a Marta, meus irmãos amados, meus irmãos muito queridos, Deus abençoe a todos, né? Demais, né? O louvor ao Senhor. Gente, domingo nós tivemos o nosso culto e foi reaberto o templo lá, né? Nosso prédio com limitação de pessoas. Mas graças a Deus foi uma bênção. E nesse domingo nós falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo, que tudo está apontando aí para dias difíceis, o mundo parece que está em rota de destruição. Aliás, a palavra de Deus já fala isso, não é mesmo? Conversando com o pastor Genivaldo nessa semana passada, na última semana, nós chegamos à conclusão de que ninguém sabe, nós não sabemos o que nos espera aqui nesse mundo, nessa terra. Nós não podemos ter muita esperança sobre esse mundo aqui. Aliás, a esperança do crente, mais do que nunca, continua firme e forte no Senhor, está na glória, no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é hora, falamos domingo, de acertar a casa. Nós temos dito, eu tenho falado isso aqui em casa, tenho falado na igreja, acerta a tua casa enquanto é tempo, meu irmão e minha irmã. Acerta a tua vida, coloca a tua casa em ordem, a sua família, prepara os seus filhos, os seus netos espiritualmente. Nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Tá bom? Hoje eu quero ler um texto, gostaria de ler um texto que tem servido de muito consolo para mim. Aliás, é um texto que tem servido de amparo, de força, de ânimo a milhares e milhares e milhões de servas e servos de Deus ao longo da história, que é o Salmo 23. E aí eu quero ler esse salmo e convido você a ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me pelas águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E quando eu estiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua santa palavra ao nosso coração. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Que texto divino, que texto celestial. Talvez o Salmo 23 seja o salmo mais conhecido das pessoas em toda a Bíblia. E nós vemos aqui, nas palavras de Davi, uma verdade que é sublime para o nosso coração. Porque são palavras que mostram que a nossa provisão vem de quem? Vem do Senhor. O nosso sustento, gente, vem do Senhor. Nós cremos nisso.
E nesse salmo aqui também nós aprendemos que muito mais do que coisas, muito mais do que bênçãos, a nossa maior necessidade é de Deus. É do próprio Deus. Nós necessitamos do Deus das bênçãos muito mais do que as bênçãos. Todos nós, para sermos felizes, para vivermos em paz, para sermos satisfeitos, precisamos mesmo do doador da vida. Ele é mais importante do que qualquer dádiva. Só o Senhor nos satisfaz. E aí eu quero que você observe, veja no primeiro versículo que está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu acho isso de uma preciosidade, eu acho muito lindo, eu acho poético. Aliás, Davi era um homem poético, né? Quando ele se refere a Deus como pastor, eu acho bonito demais. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. Davi sabia muito bem do que ele estava falando. Ele conhecia os meandros do pastoreio. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia perfeitamente como proteger o seu rebanho, ele sabia como acolher o seu rebanho, as suas ovelhas. Ele tinha experiência em como guiá-las pelos caminhos tortuosos, apertados, pelas trilhas, pelas montanhas íngremes, ali em Israel, perto de Belém. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Então, de uma forma maravilhosa, ele olha para Deus, ele olha para o seu Senhor e ele faz essa analogia dizendo: o Senhor é o meu pastor. O pastor é aquele que alimenta, o pastor é aquele que guia, o pastor é aquele que protege, o pastor é aquele que disciplina, o pastor é aquele que cuida, é aquele que restaura também. E ele fala que o Senhor é o seu pastor. Então, Deus é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele quem nos faz descansar em pastos verdejantes e nos guia através da sua bondosa mão, da sua providência, através do seu amor, meus irmãos. O nosso Deus está conosco. Ainda que estejamos enfrentando momentos de crise, de insegurança, de incertezas, problemas, a tristeza querendo invadir, enfim, depressão. Os irmãos sabem muito bem o peso da vida, não é? Cada um sabe da responsabilidade que tem na vida. Aqui, lendo esse salmo, no meu caso, eu sei muito bem da responsabilidade imensurável, do peso e da alegria de ser um pastor. E pastor das ovelhas, que acima de tudo pertencem ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. Então cada um sabe o fardo que leva, cada um sabe da sua preocupação. Então, com tudo isso, mesmo com as preocupações, com as nossas responsabilidades, não devemos jamais esquecer de que o Senhor está conosco, que o bom pastor está conosco, está cuidando de nós, ainda que cruzemos o vale da morte, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Diz o salmo aqui: Ele está conosco, tu estás comigo, diz o salmista. E Ele nos prepara uma mesa farta, porque Ele é o pastor que acolhe as suas ovelhas em seus braços. Ele nos dá segurança e nos leva a salvo para o seu aprisco celestial. Glória a Deus por isso, meus irmãos, glória a Deus. Acompanha aí, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Sério isso aqui, hein? Ou seja, o Senhor é quem provê. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh. Talvez Davi, quando disse isso, ele tinha em mente quando Abraão foi oferecer o seu filho, Isaque. E o Isaque, quando ele olhou lá, todo o sacrifício, tudo certinho ali, organizado, ele perguntou para o seu pai: cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Jeová Jireh. Ou seja, no hebraico, Deus proverá. E agora Davi, ele está dizendo que o Senhor, que é o nosso pastor, ele não deixará nos faltar, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos provê, Ele é a fonte de todo bem. Todo bem procede do Senhor, toda boa dádiva, todo sustento. Vem de quem, queridos? Vem do Senhor.
está nele, no nosso bom pastor. Ele possui todos os recursos na mão do nosso bom pastor não se acabam, ele tem a provisão de sobra. Os celeiros do nosso bom pastor estão cheios, estão abarrotados. Ele nos abençoa com as suas bênçãos. Então, nós não apenas temos as suas dádivas, mas acima de tudo nós temos um bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Acima de tudo, Ele não nos faltará. Nós temos a sua presença. Aí no versículo 2, e Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia por águas tranquilas. O que é isso, gente? Isso nos remete à paz. O bom pastor, ele nos conduz por caminhos de paz. Deus é a nossa paz. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, como nós precisamos de paz. E o nosso Deus é quem nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. E sempre é muito importante lembrar que falar de paz na palavra de Deus, na Bíblia, não significa ausência de tribulação, não é ausência de dificuldade. Porque a nossa paz não é circunstancial, não depende das situações, das circunstâncias, mas a nossa paz é uma pessoa. A nossa paz é uma pessoa divina. Quem é a nossa paz? Nossa paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. É Ele, Jeová Shalom. Ele está conosco, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nas crises, nos dilemas, na insegurança, na hora do medo, do pavor. Eu não tenho medo, porque o Senhor é a minha paz, Ele é a nossa paz. E nesse salmo maravilhoso, ele continua dizendo que o bom pastor renova a nossa alma, ele guia-nos também pelas veredas da justiça, ele refrigera a nossa alma, renova a nossa alma. O Senhor é aquele que nos cura, gente. Cura a nossa alma, cura as enfermidades do nosso corpo. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Porque Deus, Ele é o único que tem o direito e o poder de dar e tirar a vida. E é Ele também quem tem o poder de curar. Cura a nossa alma, curar o nosso corpo e refrigerar o nosso coração. E ainda no versículo 3, ele diz assim, e ainda guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Porque o Senhor é a nossa justiça. E Ele nos guia, Ele guia o seu rebanho pelo caminho da justiça. E acima de tudo, em Cristo, agora que estamos em Cristo, nós somos justificados. Irmãos, em Jesus, nós fomos declarados agora como justos, através da obra do nosso Senhor, da obra salvífica de Jesus Cristo. Através do sangue derramado na cruz do Calvário, hoje nós podemos dizer mais do que nunca que caminhamos pelas veredas da justiça, por amor do nome do nosso Deus. E aí chega o versículo de número 4, que é maravilhoso. Versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que venha o choro, ainda que as lágrimas jorrem pelo nosso rosto, ainda assim eu creio que o Senhor está presente. Nós não temeremos, não temerei. O salmista diz, eu não temerei porque Ele está comigo, Ele está conosco. O salmista está dizendo aqui, eu não vou temer porque Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me consolam, me amparam, me cuidam, me guiam. Olha, irmãos, isso é maravilhoso porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele está aí do teu lado, Ele está junto de nós, como a nossa sombra direita, carregando-nos em seu colo, nos protegendo debaixo da sua poderosa mão. O bom pastor nunca nos desamparará. Aliás, Jesus mesmo prometeu que Ele estaria com quem? Conosco, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E aí no versículo 5, o bom pastor nos dá a vitória sobre os inimigos. Ele prepara uma mesa para nós, diante dos nossos adversários, na presença dos nossos adversários.
assim, de forma magistral. O Senhor, Ele ergue a tua cabeça, meu irmão e minha irmã, e segue junto de você. Como canta o Grupo Logos, um hino maravilhoso, o hino Situações. Jesus me ergue e segue junto a mim. Ele unge a nossa cabeça. Ele levanta a nossa cabeça diante de pessoas que nos julgam, que nos acusam, pessoas que de repente olhem para você e não dá valor nenhum para você. Jesus, Ele está contigo e Ele prepara para você uma mesa diante dos seus adversários, ungindo a sua cabeça. Glória a Deus. E aí, no final, esse pastor que nos protege, que nos conduz, que nos alimenta, que nos dá descanso, após vivermos aqui nesse mundo, ladeados com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a graça de Deus, graça sobre graça. E agora nós iremos para sempre para a casa do Pai, para a nossa casa, junto ao nosso Pai, para a nossa pátria verdadeira, onde nós veremos o nosso Redentor que vive para sempre e com Ele estaremos para sempre. Queridos, leiam esse salmo. Leia, medite nessas promessas maravilhosas do nosso Deus para a sua vida, para a nossa vida. E agora eu quero que você ore ao Senhor, ore ao bom pastor. Creia nas promessas do Senhor e que a bênção dele esteja sobre você, tá bom? Deus te abençoe. Termine agora orando ao Senhor e amanhã estaremos juntos no nosso estudo de quarta, tá certo? Uma ótima noite a todos, Deus abençoe. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!